Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wilson Rodrigues, estou aqui a convite do GEDA, o Grupo de Estudos e Defesa dos Animais. Quero agradecer o convite e estou aqui para fazer uma palestra online para vocês, um bate-papo na verdade, a respeito de um assunto que é muito difícil muitas vezes da gente lidar, que é o desencarne dos animais. Todo mundo que ama seu animalzinho, acho que sofre bastante nesse momento em que a gente precisa se separar fisicamente deles. Mas a doutrina espírita, que é o objetivo principal aqui da nossa conversa da noite de hoje, os ensinamentos da doutrina espírita nos dão um alento, da gente, como a gente deve entender a morte e como deve principalmente lidar com essa situação da qual todos nós temos que passar porque faz parte da lei da vida. Então, para a gente entender o que é a morte, vamos ver o que a doutrina espírita nos traz de informação. E eu separei um trecho muito bacana que eu particularmente gosto muito, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, em que nos dá pelo menos uma visão um pouco mais ampla a respeito de como a gente deve lidar com esse momento da morte. Diz lá o seguinte: o que direis de um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada e fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade a um que não tivesse o direito? Então imagine, todos nós que estamos aqui encarnados nesse planeta Terra, nós estamos aqui num plano ainda de provas e expiações, ainda estamos sujeitos a algumas situações difíceis da gente lidar, mas principalmente quando a gente restitui os nossos débitos, quando a gente quita os nossos débitos, quando a gente aprende com as situações da vida, nada mais justo que a gente retornar à nossa verdadeira morada, à nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual. Então seria justo a gente permanecer aqui na Terra depois de cumprido com todas as nossas obrigações? Isso serve para nós humanos que temos ainda expiações, mas também serve para os nossos irmãos animais, que não estão sujeitos à lei de causa e efeito, eles não têm expiações como nós, mas eles têm provas, eles têm aprendizados, eles precisam evoluir também. E muitas vezes esse aprendizado se dá através da dor, por mais que a gente ainda tenha dificuldade em entender, e muitas vezes a gente fica com aquele sentimento: puxa, mas por que o animalzinho sofre tanto? Mas eles muitas vezes precisam passar por certas situações para que eles possam crescer espiritualmente. E cabe a nós, seus tutores, ajudá-los nessa tarefa no dia a dia. Então é nosso dever ajudá-los enquanto eles estão trilhando esse caminho conosco. E o que acontece com o nosso animalzinho depois que ele desencarna? A gente fica sempre com aquele sentimento, puxa, mas será que ele está bem? Será que ele vai conseguir dar continuidade à sua existência, à sua vida? Vamos então entender um pouquinho de como as coisas acontecem. Os animais, assim como os humanos, nunca estão desamparados no plano espiritual. Eles têm sempre o auxílio e guia de espíritos mais adiantados a tutelá-los. São os chamados espíritos zoófilos, que estão ali no plano espiritual para ajudar os animais na continuidade da sua existência, na sua evolução espiritual. E a gente tem ainda essa outra informação muito importante. Algumas vezes, junto a esses espíritos, estão parentes da família que já desencarnaram e que depois ficarão com a tutela deles no mundo espiritual. Outras vezes, são apenas espíritos afins. Então, às vezes, acontece do nosso animalzinho que desencarnou estar no plano espiritual com um parente nosso, com um amigo muito querido nosso, que estão lá ajudando eles, cuidando deles no plano espiritual, até que eles possam reencarnar. Porque a gente sabe que os animaizinhos, eles reencarnam muito mais rápido que nós humanos. Eles precisam evoluir de uma forma muito mais intensa e muito mais rápida que nós humanos. Então, para isso, temos aí a ajuda desses espíritos amigos do lado de lá. E tem uma história muito legal do Chico Xavier, que acho que serve para a gente ter essa noção de como as coisas acontecem do lado de lá. O Chico, ele tinha um cachorrinho chamado Lorde, e o Chico era muito apegado a esse animalzinho. O Chico adorava animais, tem várias histórias do Chico com animais. E junto com o Lorde, junto com o Chico, o Lorde também tinha os cuidados do irmão do Chico, o José. Ele desencarnou, ele foi para o plano espiritual, e tempos depois, o Lorde, já desencarnado, quando ele foi desencarnar, o espírito do seu irmão, do irmão do Chico Xavier, que já estava no plano espiritual, ele veio acolher o animalzinho, ele veio resgatar o animalzinho e levá-lo para o plano espiritual. E pessoas que conviveram muito de perto com o Chico contam que quando o irmão do Chico vinha visitá-lo, já em espírito, ele sempre estava acompanhado do Lorde.
Então vejam que o Chico tinha um carinho muito grande por esse animalzinho, assim como o seu irmão, já desencarnado. E ambos continuaram convivendo do lado de lá, no plano espiritual. Então veja que história muito bacana, muito bonita, que a gente precisa ter sempre em mente isso, que os animais estão ali convivendo com espíritos amigos do lado de lá. Eles não estão abandonados, ao contrário do que acontece muitas vezes com os humanos. Por terem um livre-arbítrio, muitas vezes os humanos optam, né, pelo seu nível evolutivo em permanecer mais quietos, mais restritos. Né? Os animais estão sempre sendo ajudados por alguém do lado espiritual. E eles sentem a nossa tristeza quando eles partem, né? E é natural que a gente fique triste quando o animalzinho nosso parte. O Marcel Benedetti, nosso querido amigo e irmão médico veterinário espírita, né, que escreveu várias obras a respeito da espiritualidade dos animais, nos traz a seguinte colocação. Os animais, mesmo estando desencarnados, sofrem a influência de nossos lamentos e pensamentos de desalento. Os animais se ligam a nós pelo pensamento, pois possuem a capacidade de telepatia, e essa capacidade não desaparece ao retornarem ao mundo espiritual. Então, quando a gente lembrar do nosso animalzinho que já partiu, na medida do possível, a gente sabe que às vezes é difícil, que a gente lembre dele com carinho, com amor, para que ele não sinta o nosso sofrimento, para que ele também não fique triste do lado de lá, porque ele não está mais convivendo com a gente. Então, que a gente emita pensamentos de amor, de carinho, para que ele sinta isso. E com certeza do lado de lá ele vai ficar muito feliz em saber que a gente se lembra dele, mas com aquela saudade gostosa, não com aquele sentimento ruim, aquele sentimento de apego, que muitas vezes é prejudicial para nós e também para a evolução deles. Seguindo aqui com a nossa conversa, eles podem voltar a conviver conosco, que acho que é o sonho de todo mundo, né? Ver o seu animalzinho de volta a conviver com a gente. E também tem uma história do Chico, que o Marcel conta, né? Uma história muito bonita, que o Chico tinha em sua casa, né, cerca de 100 animais, entre eles um muito preferido, que era o Dom Pedrito. Um cão sem raça definida, muito brincalhão, e que num certo dia, né, por uma distração dele, ele acabou sendo atropelado. E o Chico ficou abatido por várias semanas. Né? O Chico também era um ser humano, também tinha esses sentimentos, né, que muitas vezes nós temos aqui. E, passado um tempo, o Emmanuel, seu guia espiritual, chegou perto do Chico, né, quando ele estava andando pela rua, e alertou o Chico sobre um animalzinho que estava ali na via pública, acompanhando o Chico. E aí o Emmanuel falou para ele, olha, esse animalzinho, recolha esse animalzinho, porque ele é o Dom Pedrito que está voltando para você pela 5ª vez. Claro que o Chico tinha uma capacidade, né, e até entre aspas, um privilégio de ter essas informações que muitos de nós não temos. Mas o Dom Pedrito voltou para ele 5 vezes. Ou seja, o mesmo animalzinho, né, aquele mesmo princípio inteligente, pode retornar para a gente quantas vezes forem necessárias. E o próprio Marcel, né, nos alerta também nesse sentido. Tenhamos em mente que eles voltam para nós quando tiverem que voltar. E é importante a gente ter em mente o seguinte, mesmo que eles não voltem, ou mesmo que a gente não saiba que eles voltaram, que a gente tenha pelo animalzinho que está conosco hoje, o mesmo carinho, a mesma ternura que nós tivemos pelo animalzinho que já passou. É claro que um animal não vai substituir o outro, né? O amor não substitui, mas a gente pode dar o mesmo amor e o mesmo afeto para um outro animalzinho, muitas vezes, que também está precisando de auxílio, de amparo, de amor. Às vezes um animalzinho de rua, um animalzinho que a gente resgatou. Então a gente tem que ter isso em mente. E para a gente encerrar essa nossa conversa, uma historinha, dessas historinhas que a gente vê pela internet, e me tocou profundamente quando eu vi, e acho que é bacana para a gente pensar a respeito. Contam que minutos antes de partir, aquele homem que estava internado teve uma melhora espantosa. Chorava e sorria num misto de alegria e emoção. A enfermeira ficou perplexa com a cena e ficou ali parada, sem saber o que fazer, pois parecia que seu João nunca havia ficado em estado vegetativo. Naquele instante, uma atmosfera de paz invadiu aquele quarto e a enfermeira saiu correndo para chamar o médico plantonista. Mas antes disso, jura que ouviu latidos e seu João dizer com uma certa dificuldade: "Você veio me buscar, amigão, vamos para casa." Ao retornar com o médico, ele já havia entrado em óbito e haviam estranhas marcas de patinhas no lençol da cama. Então veja que história bonita, para a gente entender o quanto os nossos animaizinhos estão conosco e o quanto eles nos amam do lado de lá. E isso é perfeitamente possível de acontecer. Eles podem voltar para a gente, mas a gente precisa entender que eles voltam, como disse o Marcel, quando for possível e quando for necessário, tanto para eles quanto para a gente. Quero agradecer demais o convite do Geda,
para a gente estar batendo esse papo na noite de hoje, né, nesse dia. Que todos tenham uma excelente vida, uma excelente caminhada nesse plano material, junto com os nossos irmãos animais. Até uma próxima.